Essa live é sobre um dos temas do livro O Essencial é Simples, do Bert Hellinger. A aula de hoje é sobre saúde e emoções. Então, basicamente, olá Elizabeth, bem-vinda. Essa live então é sobre compreender a relação com as emoções e como isso tem a ver com as doenças e aquilo que a gente vivencia na família. O olhar da constelação é sempre um olhar de acolhimento, de aceitação. Então esse é o contexto dessa live. E quando o olhar é sobre o essencial é simples, é o tema do livro que eu mostrei. E o que é essencial na relação com uma doença? No geral, a primeira reação a uma doença é não aceitar ela, é não querer a doença. Esse é o instinto natural. Ou seja, a doença é uma ameaça à vida. Então é normal não se aceitar a doença. O problema é que não aceitar a doença faz a relação com ela ser pior. Então isso vale para qualquer coisa na vida. Qualquer dificuldade que você esteja lidando, experimenta aceitar. Faz sentido? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Isso que eu estou dizendo você percebe que quando você aceita algo, fica mais fácil de lidar? E quando você não aceita, tem sofrimento, tem mal-estar? Se faz sentido, se quiser comentar, fica à vontade. Então, eu fiz um roteiro, deixa eu dar uma olhada, eu vou olhar aqui. Então, bom, assim, numa constelação, quando alguém vai trabalhar o tema doença, alguma doença de família, que pode ser qualquer doença, ou seja, é possível fazer uma constelação de qualquer doença. O que a constelação vai trazer para a consciência? É qual a função da doença. Então, muitas vezes, ou quase sempre, a doença tem uma função. A gente... Olá, Cida. Cida, você enviou um pedido para participar da live. Eu posso clicar aqui para você participar. Você vai aparecer na tela comigo. É isso que você quer? Só para saber se você apertou intencionalmente ou apertou acidentalmente. Tá? Aí você me confirma. Então, bom. Então, quando a gente faz uma constelação e a gente coloca alguém, se é uma constelação... Olá, Márcia, bem-vinda. Se a constelação, por exemplo, é feita com pessoas, como representantes, o que eu faço é convidar alguém para representar a doença e alguém para representar o cliente. Então, o primeiro olhar que a constelação traz é qual a relação do cliente com a doença. Se o cliente é quem tem a doença na família, por exemplo, como está essa relação? É uma relação onde estão conectados, estão juntos? É uma relação de rejeição, de afastamento? Tem emoções intensas? Tem raiva? Como é a relação da pessoa que traz o tema doença com a doença propriamente? No fundo, um primeiro movimento que sai dessa constelação é olhar para quem a doença olha. Então é quase como se a doença quisesse resgatar, trazer a consciência, incluir alguém rejeitado. Então olha que interessante, depois de incluir essa pessoa, para quem a doença olhava, normalmente o campo, as relações melhoram. Então qual o papel da doença? Trazer a consciência a algo na família que foi rejeitado. Então, às vezes, uma pessoa da família pega para si a doença. E o que uma constelação familiar vai trazer nesse contexto? Uma consciência sobre o que está por trás da doença. Vai curar a doença? Se o aspecto que está mantendo a doença são as emoções, quando muda as emoções e muda a relação, pode curar. Se existem outros fatores, daí, ou seja, é incerto. Mas o fato é que uma constelação vai melhorar, vai trazer uma relação melhor com a doença, com a situação de saúde. E, no geral, a aceitação. Quando a gente tem aceitação, tudo fica mais fácil. Quando a gente rejeita algo, a gente sofre. Inclusive, esse é um ensinamento do Buda. Siddhartha Gautama, quando alcançou a iluminação, um dos ensinamentos dele, ele passou 80 anos ensinando. Ele poderia ter seguido o caminho dele e ele quis ficar ensinando as pessoas, porque para ele disse, não fazia sentido
seguir o caminho da evolução enquanto tivesse uma pessoa ignorante. Então o objetivo dele era trazer consciência para as pessoas. E o ensinamento dele é: todo sofrimento decorre do apego. Apego é não aceitação. O apego é querer que as coisas continuem a ser do jeito que são, e tudo muda. Então, todo sofrimento decorre da ignorância. Qual ignorância? A ignorância de que as coisas mudam. A ignorância sobre a efemeridade das coisas, ou seja, tudo passa. Então, logo tem sofrimento porque a gente não aceita as coisas como elas são. Então, quando existe uma doença, o primeiro olhar sobre uma doença é aceitar a doença como algo que existe, algo que está presente. Quando é difícil aceitar, aí uma questão chave de olhar para isso. Qual é essa emoção que não permite aceitar uma doença, por exemplo? Porque não aceitar não melhora. Não aceitar traz sofrimento. Quando se aceita, fica mais fácil de lidar. E muitas vezes, quando se aceita mesmo algo, é quase como se não existisse. A gente sofre por rejeitar aquilo, qualquer parte nossa. Independente de como a gente se sinta. Vou colocar assim: se é difícil aceitar uma doença, por exemplo, é importante olhar o que impede de aceitar. É compreensão, é cognição, é não saber que não aceitar traz sofrimento? Se for isso, um olhar a aceitação vai trazer mais facilidade em lidar com a situação, vai trazer mais compreensão, mas é importante pensar nisso. Ó. Normalmente uma doença está ligada a toda a família, não só a uma pessoa da família. É como se a doença estivesse na família, mas uma pessoa pega para si. A pessoa mais sensível pega para si. Olá, Cida, bem-vinda. Olá, Catiúcia, bem-vinda. Então, o olhar sobre a doença é um olhar de aceitação. Quando existe aceitação, fica mais fácil de lidar. E também é importante olhar qual a emoção por trás. Eu falei do exemplo, se fosse uma constelação com pessoas, como eu faria. Eu pediria para alguém representar... Olá, Cida. Eu pediria para alguém representar a doença e a gente veria o olhar quem precisava ser incluído. Dessa forma. Numa constelação individual, a pergunta que eu faço é: como você se sente em relação à doença? Qual é a emoção? Tristeza, raiva ou medo? Pode ter as três. Aí eu pergunto: quanto de tristeza, de raiva, de medo? No geral, quando a gente muda a relação com a tristeza, o medo diminui, a raiva diminui. E fica mais fácil de lidar. Então, muitas vezes, é a rejeição às emoções básicas que faz o não aceitar a doença. Então, o enfoque é um olhar de aceitação. Legal, Cida. Então, o olhar é a aceitação e perceber a função. As pessoas não pensam nisso. Geralmente, as pessoas tratam a doença como se fosse um fato isolado. Uma pessoa é doente, ou uma pessoa tem problemas emocionais, psicológicos. Nunca uma pessoa só da família tem um problema. Normalmente, a família toda tem. Só que cada um vai manifestar de uma forma diferente. Por isso que é importante a aceitação. Por isso que é importante olhar para a pessoa que tem uma situação de saúde diferente com aceitação, com acolhimento. Mesmo para si mesmo. Então, se você tem alguma doença, é importante olhar para essa doença com aceitação. O que essa doença quer comunicar para você? Qual a mensagem dela? Inclusive, quem tiver interesse, se você pesquisar causa emocional das doenças ou metafísica das doenças, você consegue ver o que está por trás numa perspectiva. É claro que esse olhar que você vai encontrar não vai te dizer o que fazer, mas você vai entender, por exemplo, que de acordo com onde tem a doença, isso fala sobre como você está lidando com a sua vida. É quase como se o corpo falasse para a gente o que a gente precisa mudar. Exemplo, problemas nos joelhos, dores nos joelhos, tem a ver com flexibilidade, com a rigidez. Pessoas muito rígidas costumam ter dores na articulação. Como que você previne dores na articulação? Cuida das emoções, faz exercício físico. Então, olá, Luciane, bem-vinda. Então, é importante olhar para as emoções por trás. Então, eu vou colocar assim, a mensagem mais central, mais importante
mais essencial dessa live de hoje é importante olhar para as emoções por trás das doenças. As doenças estão chamando a atenção para algo, para uma falta de cuidado. Às vezes, a falta de cuidado é algo que todo mundo tem na família. Então, tanto que tem doenças que repetem de geração em geração. Será que é só genético? Ou será que é o aspecto emocional? Porque também as emoções passam de geração para geração. Quando os pais... E normalmente as feridas emocionais que a gente tem é a mesma. A ferida emocional de pais e filhos é a mesma. A diferença é que cada um vive de uma forma complementar. Aí parece que não é a mesma. Mas se olhar, as dores emocionais, a ferida emocional entre pais e filhos é a mesma. Então, se você olhar com acolhimento, com aceitação, fica mais fácil de lidar. Rita, você mandou uma mensagem para participar da live. Eu não sei se você mandou intencionalmente, quer participar, ou se foi acidentalmente. Porque se eu clicar no visualizar, você vai aparecer na tela comigo. É isso que você gostaria? Por alguns minutos, instantes? Aí você me confirma escrevendo, tá bom? Só para não ser vamos dizer, um engano. Então, como lidar com as doenças? Olhando as emoções por trás e olhando o papel delas. O que a doença traz para a sua vida? Às vezes a doença faz você rever a forma como você está levando a sua vida. Olá, Sueli, bem-vinda. Às vezes a tristeza ou a doença está fazendo você olhar para a forma como você leva a sua vida. Às vezes você não está cuidando de você e está cuidando dos outros. Daí você precisa de uma doença para parar e cuidar de você. E no geral tem uma tristeza. No geral, experimenta ver. Se você estiver lidando com alguma doença no momento, ou alguém na família estiver lidando com uma doença no momento, experimenta buscar qual é a emoção por trás. É muito provável que tenha tristeza. Muito provável. As pessoas, claro, podem negar a tristeza, mas a tristeza é uma emoção básica, está na gente, então não tem como fugir dela. Ao contrário, a melhor maneira de lidar com a tristeza é com a aceitação também. Lembra que eu falei que para lidar com a doença é a aceitação? Também para lidar com a emoção por trás. E a doença leva a olhar para quem? A cuidar de quem? Então é importante também olhar e incluir essa pessoa. Então, bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Esse é um tema bem objetivo, bem focado. Então, a síntese é olhar para a doença com aceitação, olhar para a emoção por trás da doença, acolher essa emoção, aceitar, cuidar de você, porque a doença pode estar falando que você não está cuidando de você. Onde a doença está no corpo, também fala isso que eu vou falar agora é da alquimia. Eu faço formação de alquimista do sistema de florais alquímicos do João Aleixo. E existe uma relação entre onde a doença dá no corpo e os chakras, os centros energéticos. Então, isso vai ter a ver com a relação com o pai ou com a mãe, de acordo com o chakra. São 7 chakras principais, o básico, o da região do umbigo, da região do plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Os chakras ímpares 1, 3 e 5, ou seja, o básico, ou da região do umbigo, o básico, ou da região do plexo, e o laríngeo, tem a ver com a relação com o pai. É o 1, 3, 5, serpente do pai, DNA do pai. O 2, que é o do umbigo, o cardíaco e o frontal é da mãe. Então, algumas vezes, onde está a doença tem a ver com a relação com o pai ou com a mãe. E numa constelação... uma outra coisa importante, eu não falei isso ainda. Mas muitas vezes a relação com a mãe, a dificuldade da relação com a mãe vai trazer questões emocionais, na verdade com os dois, né? Com o pai e com a mãe. Mas a mãe tem mais a ver com o cuidado, com o autocuidado, com o relacionamento também. Normalmente os filhos passam mais tempo com a mãe. Então, as doenças ligadas a relacionamento, quando afeta a pele, por exemplo, tem a ver com a relação com a mãe. E, bom, então, deixa eu ver, a Cida escreveu, como podemos ajudar alguém que não tem esta visão? Então, Cida, uma coisa que eu falo é assim, é legal sua pergunta, obrigado pela pergunta, mas um primeiro ponto é, para ajudar alguém, a pessoa precisa querer.
Então, se a pessoa não tem essa visão, às vezes ela nunca vai ter. Mas pensa assim, ó, se você tem vontade de ajudar a pessoa, experimenta, se você quer de fato ajudar ela, experimenta pensar assim, o que que você pode mudar em você e quando essa mudança acontecer, pode ser que essa mudança ajude a pessoa. Entendeu? Porque não dá para mudar o outro. Mas se você tem vontade de ajudar alguém que não quer ajuda, a sua vontade de ajudar alguém está falando de algo que você precisa fazer por você. Então, se você der para você a ajuda que você quer dar para quem não quer ajuda, claro, você pode compartilhar essa visão sobre olhar as emoções, olhar para a relação em família. Você pode fazer isso. Mas, no fundo, as pessoas só mudam se elas quiserem. E quando você quer que alguém mude e essa pessoa não quer, isso está dizendo que você precisa cuidar de uma parte de você. E por não estar cuidando, você acaba querendo, você acaba vendo na pessoa. É como se você ajudasse alguém sem saber. No fundo, é uma parte sua que precisa de ajuda. Só que ela não está sendo vista. Você não está cuidando dela, e aí é que você acaba tendo vontade de cuidar do outro. Só que o outro não vai querer, porque ele não está sendo ouvido, e também não vai funcionar, mesmo que a pessoa quisesse, porque você precisa dar para você primeiro o que você sente que o outro precisa. Para daí você ajudar melhor os outros, entendeu? Me diz se faz sentido, Cida, ou se você tem alguma outra pergunta, ou se quer que eu explique mais alguma coisa, tá? A Márcia perguntou, quando se trata de doença degenerativa, pode ser o quê? Então, Márcia, uma coisa que, se fosse uma constelação com pessoas, eu colocaria uma pessoa para representar a doença degenerativa. Se fosse uma constelação individual, eu partiria para qual a emoção por trás. Vai ter uma tristeza, não vai? Então, um olhar para acolher essa tristeza por trás da doença. Se pesquisar, eu não saberia dizer. De memória, às vezes eu leio um pouco. Quando eu ouço sobre alguma doença, às vezes eu faço uma busca rápida no Google. E tem alguns sites que eu costumava ver, que eu não, faz tempo que eu não vejo, que tinha esse olhar da metafísica das doenças ou da causa. Tem um blog que tem esse nome, Causa Emocional das Doenças. E tem lá várias doenças. É muito interessante porque tem tudo a ver. Exemplo, dor no ombro. De vez em quando eu tenho uma dor aqui nessa região das costas. Aí fui pesquisar. Dor na parte superior das costas. Daí, quando fala da causa emocional da dor nas costas, olha que interessante, na parte superior, tem a ver com precisar de apoio e não receber. Sentimento de impotência que não sabe lidar. Eu pensei, nossa, que interessante. É um tema para eu trabalhar numa constelação. Vou me trabalhar nisso. Fez todo sentido. Porque na minha infância eu queria apoio do meu pai, não tinha. Não tive e ele não tem hoje, então tá tudo bem. Na verdade, hoje na verdade, hoje eu aceito que ele é do jeito que é. Mas a dor na região dos ombros é querer apoio e não receber. Ou se cobrar muito. Entende? A Rita escreveu: as doenças autoimunes estão relacionadas à não aceitação por parte da mãe? Então, Rita, as doenças em geral, você pode olhar para elas, por exemplo, com qual a emoção por trás. Uma coisa da constelação é que não tem regra. O que a gente vê na constelação é o que tem de acontecer. Ou o que aconteceu nas últimas constelações, mas cada vez que se faz uma constelação, cada constelação é nova. No geral, quando você olha para uma doença na constelação, o que ela vai mostrar é quem precisa ser incluído. Essa doença está olhando para quem? Entendeu? Então não tem uma resposta fechada. Mas, frequentemente, a dificuldade de relação com os pais, com os dois, com o pai e com a mãe, vai afetar como a gente se sente. E como a gente se sente, se a gente negar o que sente, uma hora a gente desenvolve doenças psicossomáticas, ou seja, a gente somatiza o nosso estado emocional. A não aceitação vai se manifestar no corpo. E aí surgem as doenças. Não estou dizendo que a única fonte, a única origem para as doenças seja emocional, mas, no geral, pensa numa doença e verifica se não tem alguma emoção por trás. A gente é um ser emocional. A gente é emocional antes de ser racional, então sempre vai ter emoção. Quando a gente não aceita uma emoção, olá, Norma, boa noite. Olá, Bela, bem-vinda. Então sempre tem uma emoção.
quando você olha para uma, vamos dizer, para uma doença, independente de qual seja, imune, degenerativa, o olhar é qual é a função dessa doença, o que uma doença, o que essa doença está trazendo, qual é o olhar que essa doença propõe, quem ela quer incluir, o que mudou na família depois que essa doença surgiu. Exemplo, às vezes as pessoas são separadas, surge a doença, as pessoas se unem. E aí a doença cura e as pessoas se separam. Entende? A tendência seria a pessoa, querendo a união da família, buscar o chama paciente identificado, é uma disfunção nas famílias. É como se precisasse de alguém com doença ou com alguém com problema. É quase como se fosse o bode expiatório, inconscientemente. Alguém precisa carregar o peso que ninguém aceita na família. O olhar sistêmico é incluir o que a doença está trazendo. Ao invés de, no geral, as pessoas tendem a ignorar as doenças, não querer olhar para elas, como se elas não existissem. Só que vai trazer vamos dizer, ignorar as doenças não melhora a relação com elas. A Norma escreveu, concordo, diferente das doenças imunes, contagiosas de pessoa para pessoa. Sim. E até o que seja contagioso, por exemplo, a gente pode pensar qual a função. Porque, por exemplo, mesmo contagioso, nem todo mundo pega. Daí, qual a função? No caso, alguém pegou, mas qual foi o efeito? Ou o que está por trás? É quase como se fosse assim, um olhar para as doenças no sentido de, se um acontecimento chega na minha vida, de que forma isso... Às vezes a doença faz, independente de qual seja. Independente se é uma doença transmitida por vias aéreas, etc. Qualquer doença que seja. Ou uma doença que se origina nas emoções, mas de forma geral mesmo, eu estou colocando intencionalmente de forma geral. Qualquer doença. Até os acidentes, por exemplo, numa constelação, quando a gente faz uma constelação sobre um acidente, é quase como se algo do campo atraísse esse acidente. Então essa é uma experiência ao fazer constelações. Por exemplo, quando a gente tende a atrair um padrão de situação, um padrão de acontecimento, isso está no nosso campo. Se a gente olhar para o que está por trás desse padrão de acontecimento e incluir isso que está por trás, a gente deixa de atrair esse padrão. Olá, Joaquim, bem-vindo. A Cida escreveu, posso fazer uma constelação pela pessoa? Então, Cida, a constelação ela precisa ser para você. Olá, Alana Cecília. Olá, Cecília. Não dá para fazer constelação para o outro. Eu sei que tem facilitador que faz, mas quando você faz a constelação para outro, na verdade é sua constelação. Quando o Bert Hellinger dava supervisão, eu assisti supervisões dele, e aí o terapeuta levava para ele uma situação. Eu tenho um cliente que tem essa situação. Ele colocava o terapeuta para ser o cliente e fazia a constelação como se fosse da outra pessoa e não do cliente, entende? Então, dá para fazer constelação como se fosse para outra pessoa, mas no fundo é sua. Entendeu, Cida? Então, por exemplo, você poderia fazer uma constelação pela outra pessoa, mas seria sua. Entende? Você poderia ser a outra pessoa na constelação, mas é você que está ali. Às vezes a pessoa faz a constelação e ela não sente mudança. Então imagina, você fazendo a constelação para alguém que nem sabe o que está acontecendo na constelação e nem quer que aconteça. Então, quando você faz, ou seja, é possível fazer constelação para outra pessoa, sabendo que não é para outra pessoa, sabendo que é para você, representando a outra pessoa, como se fosse a sua relação com ela. É assim que eu vejo. Então, por exemplo, eu não recomendo fazer constelação para que uma outra pessoa mude. Mas mesmo que você faça, no fundo a constelação é sua em relação à pessoa. Porque nada garante que a outra pessoa vai mudar. Você pode fazer a constelação e a pessoa não sentir nada e continuar igual, entende? Ou seja, não há garantias. Quando você faz a constelação a sua, ou você faz a sua constelação com a pessoa que você quer ajudar, ou seja, você faz a constelação da sua relação com a pessoa que você quer ajudar e não quer ajuda. Porque se a pessoa quisesse ajuda, ela faria a constelação. Mas se você faz a constelação, o que você vai
ter de benefício é na sua relação com a pessoa. E aí, como eu comentei, se você quer ajudar alguém que não quer ajuda, isso fala de uma parte sua que está pedindo para ser vista através da pessoa. Entendeu? Faz sentido? Então, para a pergunta, posso fazer uma constelação pela pessoa? A resposta é: eu não recomendo. Mas se você quer fazer, é possível. Então, pode fazer? Pode, sabendo que é para você em relação à pessoa. E que a pessoa pode não sentir nada e não mudar nada. Porque cada pessoa é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Às vezes a pessoa não quer mudar e está tudo bem. Por que não aceitar que as pessoas têm o próprio tempo e que elas, às vezes, precisam passar pela experiência? E é curioso como a gente atrai pessoas que são o contrário da gente. É como se fosse o nosso desafio de autoaceitação. Porque se você aceitar que a pessoa não quer sua ajuda ou não quer mudar, se você aceitar isso, você aceita em você também. Que está tudo bem as coisas serem como são. Não é fácil. Isso que eu estou te dizendo não é fácil. É um aprendizado para mim também. Porque eu sou muito proativo. Então, às vezes, eu já fui mais, mas eu aprendi uma coisa que a constelação me ensinou, praticando regularmente, é o olhar de aceitação, aceitar as pessoas como certas do jeito que são. Às vezes, quando você quer ajudar a pessoa, alguém que não quer ajuda, isso fala de uma parte sua que você não está aceitando. Entende? E aí a dificuldade na relação tem a ver com aceitar que tem uma parte sua que é igual à pessoa. E essa parte em você não quer mudar. Quando você aceita que uma parte sua não quer mudar, fica mais fácil a relação, você se sente melhor. A gente fica em paz. Eu falo isso porque eu experimentei, eu me trabalhei nisso recentemente. Eu visitei meus pais no Ano Novo, passei 10 dias lá, e eu me peguei querendo ajudar a minha mãe que não queria ajuda. Muito interessante. E a minha forma de ajudar, como eu já sei como ela era só de apresentar um ponto de vista e deixar a escolha com ela. Mas foi interessante que depois de apresentar pontos de vista, ou seja, o que eu fazia era mostrar algumas coisas e perguntar sobre, ou seja, procurei não impor nada. Mas eu fui vendo que conforme o tempo foi passando, eu comecei a sentir um pouquinho de paciência. Porque no meu ponto de vista nada estava mudando, ou seja, não tinha ação, não tinha uma aplicação do que ela concordava. Daí o que eu vi era o seguinte: eu precisava aceitar em mim esse lado. Era a minha não aceitação do meu lado que não quer mudar, fazia eu querer mudar ela, ajudar ela, entende? Que não quer ajuda. Então tá tudo certo ela ser do jeito dela. Mas aí eu fiz uma coisa que foi o seguinte: eu li um livro de Cabala, que eu tenho aqui, e o livro da Cabala falava o seguinte: quando você sente um incômodo, a tendência é você reagir a esse incômodo, fugir dele. Isso gera inconsciência, gera escuridão, gera ignorância. Como você lida com o incômodo no sentido de gerar consciência, resistindo a ele? Então eu experimentei resistir ao incômodo no sentido de: e se tiver tudo bem ser assim? Por que eu quero mudar as pessoas? Por que eu não posso aceitar que eu posso ajudar quem quer ajuda? Mas se eu sou interessado pela mudança e a outra pessoa não é, tem uma coisa que eu tenho que mudar em mim. Faz sentido? E aí o que eu fiz foi olhar para os positivos. Porque é como se eu estivesse só olhando para o negativo da minha mãe. Quando eu olhei para o positivo também, eu fiquei em paz. Eu senti uma mudança em mim, tipo, semana passada, nesse tema. Eu me trabalho o tempo todo, então eu lidei com esse tema de aceitação, de aceitar de quem não quer mudar, recentemente, 2 semanas para cá. Quando eu olhei para mesmo que ela não queira mudar, ainda assim ela fez várias coisas positivas. Ela conquistou várias coisas e está tudo bem. Porque antes a forma que eu estava vendo era: ela não quer mudar, tem dificuldades e não quer lidar com elas. Mas, e aí, qual é o problema? Ninguém é obrigado a querer mudar e nem ninguém é obrigado a querer resolver os problemas que tem. Às vezes as pessoas estão bem acostumadas a ter problemas, porque, olha que interessante, os problemas também são proteção. As pessoas podem usar os problemas como motivo para não assumir a vida, para viver mais ou menos, e qualquer coisa tem motivo, são os problemas, entendeu? Se você resolve os seus problemas, você vai ter que... E aí? O que você vai fazer depois? Se você não quer assumir a vida plenamente, está tudo bem. Vou ler a mensagem que a Catiúcia escreveu. Uma pessoa deixou de fazer comigo justamente... Uma pessoa deixou de fazer comigo justamente porque eu não quis facilitar
para ela constelar pelo filho. Então, e tá tudo bem, Catiúcia. Tá tudo bem. Ah, é como se fosse. Porque se você fizesse a constelação para essa cliente, no fundo não era, o filho não ia mudar, imagina. Aí depois ela poderia até reclamar com você, mas fizemos a constelação para o meu filho e não mudou, porque não ia mudar. Ou no fundo, mas olha que interessante, muitos pais querem que os filhos façam terapia. Quando algum pai ou mãe, normalmente mãe, né? Que normalmente as mulheres buscam mais autoconhecimento, são mais abertas à mudança. Então, normalmente a mãe. E teve uma pessoa que eu conversei recentemente que disse que a filha tinha problemas psicológicos. Daí eu falei: olha, normalmente uma pessoa não está isolada da família. O que uma pessoa sente tem a ver com toda a família. E aí a pessoa falou que a filha não queria terapia. Eu falei: então, por que você, então isso pode ser uma oportunidade para você fazer. O que se você cuidar, você pode melhorar a relação? Mas normalmente muitas pessoas não aceitam esse convite de fazer por ela. E normalmente é isso que acontece. É mais fácil querer mudar os filhos. Só que pais e filhos estão interligados. Então a dificuldade que os pais têm, os filhos têm. Então é muito improvável que a filha tenha problemas psicológicos e a mãe não tenha. O convite é sempre autorresponsabilidade. Se eu me incomodo ou se eu quero ajudar alguém que não quer ajuda, isso fala que eu preciso de ajuda. No mínimo para aceitar que alguém não quer ajuda e está tudo bem. No mínimo. No mínimo para isso. Mas também para cuidar da parte que eu não estou vendo. Simples assim. A Catiúcia escreveu: disse que conhece uma profissional que sempre faz. Perigoso demais isso de constelar. Então é porque não funciona, Catiúcia. Constelar para os outros, na verdade, é a pessoa mesmo que está constelando. Porque uma que não dá para garantir que a pessoa vai mudar. Quando a própria pessoa faz a constelação, não necessariamente ela muda. Na maioria das vezes, sim. Mas eu já atendi pessoas que chegou no final da constelação, não senti nada. O que a gente pode fazer? O que dá para fazer é... Mas eu acho que o mais, vamos dizer, o pior de fazer uma constelação para o outro mudar é que não vai mudar nada. Vai jogar tempo fora. Porque se a pessoa assumir que ela pode fazer uma mudança nela para lidar melhor com quem ela quer mudar, aí a constelação é dela. Aí ela está assumindo a responsabilidade. A cliente pode reclamar depois. Eu fiz a constelação com, sei lá, com tal pessoa e era para mudar o meu filho e não mudou. E não vai mudar. O filho só vai mudar se a mãe mudar. Simples assim. Eu gosto de olhar de uma forma bem prática. E quando a pessoa não está aberta para esse olhar, então não é o momento, tá tudo bem também. É como se fosse quando tem aquela frase do Zen, né, que é quando o mestre surge, quando o discípulo está pronto. Nós somos nossos próprios mestres, né? Ou seja, a gente está aberto para ouvir o nosso mestre interior, que às vezes o nosso mestre interior fala através dos outros, ou através de um livro. Eu levei um livro, eu fui para o Rio de Janeiro para passar o ano novo com meus pais, levei um livro de Cabala. Eu estava achando que eu estava levando o livro para deixar lá, porque eu achei que eu não fosse ler mais. De repente, na hora de voltar, eu peguei o livro. Vou ler o livro. Vou ficar no ônibus mesmo, vou ter que ficar esperando. Ao invés de ler no celular, vou ler o livro. É um livro que eu já tinha lido, mas parece que eu nunca tinha lido, porque foi totalmente diferente e me deu uma ferramenta que eu estava ignorando, que é essa que eu falei, de resistir ao condicionamento. Resistir ao condicionamento significa resistir à reatividade. Significa, se eu tenho uma tendência a fugir de conflito, eu preciso resistir e ficar no conflito, lidar com o conflito. Porque normalmente as pessoas sentem medo e fogem daquilo que causa medo. O detalhe é, fica na situação. Resistir ao que incomoda significa gerar consciência. Eu achei muito legal, isso está no livro de Cabala. Eu ainda talvez eu faça uma sequência de lives sobre esse livro de Cabala. Tem 13 princípios, se eu não me engano. Eu achei muito legal. Eu gosto de esoterismo e coisas assim também. Bom, tem perguntas, dúvidas? Eu vou propor um exercício. Toda live que eu faço, eu trago um exercício. Quem quiser fazer. Vamos lá. Bom, vamos para o exercício. Experimenta, se você tiver com distração à sua volta, experimenta trazer a sua atenção para a sua respiração.
Observa o seu corpo, percebe se você precisa espreguiçar, sentar de alguma outra maneira. Então observa a sua respiração. É como se você voltasse a atenção para o agora. Percebe como você sente. Como está a temperatura aí? Está quente? Está frio? Como você sente os seus pés? Percebe os seus pés. Percebe se você consegue sentir o seu coração batendo. Para perceber o coração tem que aquietar bem, né? Então, agora, pensa na doença, mas pensa na doença como uma pessoa. Se você tem uma doença, pensa na sua criança doente. Ou pensa na idade em que a doença surgiu. Mas eu sempre aconselho pensar na sua criança doente. Ela precisa de cuidado, então pensa na sua criança doente. Percebe essa imagem da sua criança, se essa imagem está perto ou está longe de você. Quando essa imagem está perto, é melhor ou pior? Então, se estiver longe, imagina perto. Percebe como ela está se sentindo. Percebe a emoção. Como a sua parte que representa a doença, então a gente está usando uma imagem sua da infância, de você, criança, para representar a doença. Pode ser uma dor também. Então, no meu caso, eu posso pegar uma imagem de mim, criança, uma lembrança de mim, criança, para representar a dor que eu sinto, a tensão que eu sinto aqui de vez em quando. É leve, mas existe, me acompanha já há alguns anos, uns 8 anos. Fala para essa imagem que representa a doença, diz para ela. Antes disso, eu vou propor uma coisa diferente. Olha, essa imagem olha para onde? Ela olha para você ou olha para outro lugar? Se ela olha para outro lugar, pode ser que você precise incluir alguém para quem ela está olhando. Então imagina uma pessoa na direção em que ela está olhando. Se você não souber quem é a pessoa, não tem problema, mas imagina uma pessoa lá, qualquer que seja, pode ser um vulto, pode ser a imagem que for. Fala para essa pessoa, o nosso exercício vai ser incluir a pessoa para quem a doença olha, tá bom? Fala para essa pessoa, eu vejo você, você faz parte. Eu respeito o seu destino e assumo o meu. Percebe o que muda? Agora você olha para a sua criança. Pode ser que nesse ponto você já sinta alguma mudança. Daqui a pouco você me fala. Agora você fala para a sua criança. Eu vejo você, você faz parte. Se ela está triste, diz para ela, eu vejo que você está triste e está tudo bem. Se ela está com medo, você diz, eu vejo que você está com medo e está tudo bem. Percebe o que muda. Ok? Aí você diz para ela, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E por último, você diz, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Percebe o que muda? E aí, como foi fazer esse exercício? Se puder compartilhar, eu agradeço, porque quando você compartilha, você traz uma visão diferente, tá? Então, como foi fazer o exercício? Foi fácil imaginar? Foi fácil imaginar a sua criança para representar a doença? Se ela estava olhando para outro lugar, foi fácil imaginar uma pessoa ali? Se você conseguiu imaginar e identificou a pessoa, quem foi a pessoa? Depois de falar as frases que eu propus, o que mudou? Quando falou as frases para a pessoa, que é para quem a doença olhava, o que mudou?
depois que você falou para sua criança as frases que eu propus, o que mudou? Se puder comentar, eu agradeço, porque isso me ajuda a ajustar para as próximas vezes, tá bom? Enquanto isso, vou ler a mensagem que a Rita escreveu. Constelei para um problema de casal e observei muitas mudanças. A maior delas foi a relação do meu marido com meu filho, que sempre foi muito difícil, melhorou exponencialmente. Legal, Rita. Obrigado por compartilhar. Legal. E eu acho que você tem mais uma constelação para fazer, né? Essa constelação que você fez foi na vivência, na semana passada, né? Deixa eu ver. Opa. Cadê? Tô subindo aqui. Tô lendo as mensagens. A Catiúcia escreveu, foi emocionante e desafiador. Legal. Ah, Rita, muito libertador incluir esta pessoa que não sei quem é. Legal. Foi tudo fácil, que bom. Não identifiquei a pessoa, mas fiquei muito emocionado. É isso, Rita, é o que eu falei. Não precisa identificar. É como se fosse assim, às vezes nem é só uma pessoa. Às vezes você não identifica a pessoa porque tem várias pessoas ali. Entendeu? A Cida, muito bom. Fácil imaginar, sentir acolhimento. É legal. A Márcia, fiquei bem. A Rita, fiquei ótima. A Márcia, a criança interior foi acolhida. A Bela C. Santana escreveu, fiz a constelação com minha mãe e fez com que curasse todas as feridas. Isso é legal. A Mari escreveu, fiquei melhor. Então, a gente está chegando no final. Essa semana está acontecendo a Masterclass Resolva-se com os seus pais. Ontem teve a aula 1 sobre como lidar com a culpa. Se você não viu a aula 1, você pode ir no link da bio do meu perfil no Instagram. Lá você tem acesso à aula 1. Ela fica disponível só até amanhã. Então, se você não viu, você tem hoje para ver ou até amanhã. Amanhã acontece a aula 2, às 20 horas. Então, se você não está inscrita na Masterclass, você consegue... Me manda mensagem no direct que eu envio o link da aula ou envio o link do grupo do WhatsApp, que aí eu mando os links das aulas pelo grupo do WhatsApp, tá bom? As aulas da Masterclass já Resolva-se com seus pais já trazem mudanças, elas são aplicação mesmo. E cada aula é diferente, porque a constelação sempre é diferente uma da outra. É como se a gente pudesse fazer várias vezes e cada vez a gente trabalha um tema diferente. A Masterclass Resolva-se com seus pais aconteceu segunda, está disponível no meu link da bio, no link da bio. Acontece quarta, o tema vai ser ressentimento em relação com os pais, como liberar. Na sexta é dificuldades ligadas ao dinheiro e a relação com os pais. E no sábado é uma revisão e eu vou apresentar o treinamento versão 2021 do Resolva-se com os seus pais, que é um curso online com bônus. Os bônus têm mais valor que o curso. A quantidade de bônus que tem um monte de bônus. Todos os bônus juntos têm um valor maior do que o curso propriamente. Aqui o pessoal do marketing foi me pedindo para colocar bônus, mais bônus, mais bônus. Quando eu vi, só de bônus tem mais, vamos dizer, tem mais valor entregue do que o curso. Então tá uma super oferta. Eu não tenho dúvida disso. Bom, então a Rita escreveu, foi uma constelação presencial que eu fiz em 2019. Ah, entendi. A única presencial que eu fiz. Vejo até hoje os resultados dessa constelação. Legal? Que bom. E, bom, então é isso. Tem a Masterclass acontecendo, tem cursos na Linktree também, você encontra curso gratuito de inteligência emocional para provas e concursos. Se você conhecer alguém que está fazendo concurso ou fazendo prova, indica esse curso gratuito para a pessoa. No curso eu falo sobre como lidar com o medo de errar, como lidar com a ansiedade e como estabelecer objetivos com mais facilidade. E o que mais? Deixa eu pensar. Se você quiser fazer constelação familiar, também entre em contato pelo direct. A constelação familiar online funciona tão bem quanto a presencial. É o mesmo processo, não tem diferença, porque eu tendo presencial e online, tem as duas comparações. Funciona igual, tanto que o que eu faço na presencial é o que eu faço na online. E, bom, o que mais? É isso. Fevereiro vai ter a próxima turma de constelação familiar, fevereiro, março. E é isso. Qualquer pergunta ou dúvida, estou à disposição.